O Senhor é um Deus de maravilhas, é um Deus de coisas belas, e Ele ofereceu a sua amizade pra gente. Então, por que cada vez mais as pessoas têm se transformado em amigas de coisas que não são nem um pouco belas? A gente tem que ter em mente que o inimigo das nossas almas é contrafrator. Mas para ter em mente isso, o que é exatamente contrafração? Resumindo, na esfera espiritual, é algo muito semelhante a outra coisa, mas tá do avesso. Ok, não ficou muito claro ainda, mas vamos ver o que o dicionário do Google diz. Fingimento, simulação ou disfarce. Sua atitude não é sincera. Ou então, o termo jurídico, falsificação de produtos, valores, assinaturas de modo a iludir a sua autenticidade. Ou seja, se é uma falsificação que quer iludir a autenticidade, quer dizer que é algo muito parecido, mas ao mesmo tempo não é a realidade. Se eu compro um celular falsificado e um real, se eu vou analisar o falsificado, ele provavelmente vai funcionar muito ruim. Ele vai ter um funcionamento muito mau. E assim, ele vai ser o oposto do outro que eu comprei, que é o real, que é o verdadeiro. Ele vai ser o oposto, que ele funciona bem. O verdadeiro funciona bem, o falsificado funciona mal. É o oposto mesmo sendo parecido, dá pra entender? Mas e na vida espiritual? Como que isso funciona? O inimigo do nosso pai, o inimigo das nossas almas, é o pai da mentira. Então, sua função certamente é enganar. E ele usa a mesma estratégia durante todos os séculos da história do mundo. Ele muda apenas um detalhe ou outro. Porque toda vez que ele usa essa tal de contrafração, ele pega algo que Deus criou, algo que era lindo e perfeito, e inverte, vira as avessas e se coloca até mesmo como o próprio Salvador, e coloca Jesus Cristo, nosso Senhor, como o vilão da história. E assim, ele mostra para as pessoas aquilo que ele gostaria de ter feito de verdade, que ele gostaria de ter feito no céu. Ele gostaria de ter vencido a Jesus Cristo. Porém, não foi dado a ele esse poder. E ele se frustra, mas ele ainda assim quer que a gente se perca. Então ele passa essas ideias pra gente. Para entender melhor, deixa eu dar um exemplo. Pega qualquer filme de super-herói. Veja bem, perceba bem se o vilão da história não tem características do nosso Senhor Jesus Cristo. E analise bem, porque é quase certo, se não é 100% certo, que todos os heróis vão ter as características do nosso inimigo. Preste atenção, ou então apenas estude. Não precisa ver um filme para saber disso. Pesquise em pessoas que já viram o filme, que já perceberam isso e que já estão passando essa informação pra gente. Posso colocar até alguns links para vocês verem aqui embaixo, algumas palestras muito boas sobre isso. Mas o exemplo que eu quero dar, preste atenção. É Jesus Cristo, mas ao contrário do que é se passado nas histórias, ele não faz isso por tirania, ele faz por amor. Pensa bem, no universo não existe nada além da eternidade. O planeta Terra está em quarentena, como se estivesse doente, ele realmente está doente. Ele está afastado dos outros seres, dos outros planetas. Então, o Senhor quer restaurar a perfeição do universo. Como que ele vai restaurar a perfeição se há pecado ainda aqui? Então, a proposta é simples. Olha, eu vou restaurar. É iminente a restauração da Terra para que todo o universo possa passar de novo a ser perfeito. Mas eu preciso destruir o pecado. Se você estiver agarrado com o pecado e não quiser soltar, você vai ser destruído junto. Ele pede pra gente soltar, mas muitas vezes nós não queremos soltar. Isso não é tirania, isso é amor. Ele precisa arrumar o universo inteiro. E ele nos quer levar com ele. Mas se nós escolhermos com nossas atitudes não irmos com ele, de quem é a culpa afinal? Muitas vezes os vilões nos filmes ocupam cargos como promotores, advogados, né? E criadores até mesmo de leis. Só que essas leis sempre são tidas como injustas pelos heróis e pelo resto do povo. Mas quem foi que criou leis perfeitas, que harmonizariam todo o universo, mas mesmo assim foi datado como injusto? Foi Cristo, foi Deus. E essa é uma guerra que está em nossa mente também. Essa contrafração, ela quer invadir a nossa mente. Por quê? Porque olha para os heróis dos filmes. Todos eles têm praticamente o mesmo slogan. Faz o que você quiser. Seja você, não vamos seguir as regras. As regras daqui são ruins. As regras que estão querendo fazer com que você obedeça, elas são tiranas. Elas vão te prender a um lugar só. Elas vão te destruir se vocês não seguirem.
Isso é discurso de Satanás. Ele quer que nós acreditemos que as leis são más, mas as leis do mundo podem ser más, mas as leis de Deus não, porque as leis de Deus elas são firmadas no caráter de Cristo, e o caráter de Cristo permite que você tenha o seu livre-arbítrio, e por isso elas não são tiranas. Você escolhe se vai obedecer ou não. Só que é o seguinte, se você obedecer, você tem um lugar na eternidade, na cidade celestial. Por quê? Por que você vai ter esse lugar? Porque vai ser um lugar que vai te agradar, que você vai sentir prazer nisso. Mas se você não se agradar com a cultura celestial, é simples, não há outro lugar para ir. Não existe um universo paralelo, não existe um outro universo, não existe um cantinho que pode ficar sujo para sempre no universo. Então, se você não vai ficar tranquilo na cidade celestial, se você não vai ficar feliz com isso, você vai ter que ser destruído, porque não tem outro lugar para ir. E no último capítulo do Grande Conflito, a Ellen White fala que aqueles que se ajoelharam no último momento, antes da destruição, que falaram e olharam para Deus e falaram que Ele era santo, que Ele era justo, essas pessoas não estavam falando aquilo porque estavam arrependidas. Elas estavam falando aquilo porque estavam com raiva de Deus, com ódio de Deus. E que se elas pudessem escolher, realmente falar escolhendo, elas prefeririam morrer do que ir para a cidade celestial, porque a cidade celestial seria como um inferno para elas, porque elas não sentiriam prazer naquilo ali. E Deus não quer obrigar ninguém a nada. Ele quer que nós vamos morar com Ele porque amamos Ele, não porque temos medo de morrer. Vê como o engano é sujo? Ele quer chamar o mal de bem e o bem de mal. Não era isso que estava predito para os últimos dias? Não é isso que está acontecendo? Porque lá em Isaías 5:20 diz: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem de trevas luz, e das luz trevas, do amargo doce, e doce fel. Não é isso que estão fazendo? Não é isso que Satanás está fazendo as pessoas dizerem? Não é essas modas do mundo? Chamarem as coisas de Cristo de ruins, de caretas, até mesmo de extremistas. Mas as coisas que são ruins, que são moralmente até ruins, estão chamando de bem, estão chamando de liberdade. Faz o que tu quiseres. Faz o que tu quiseres. É o slogan de Satanás, é o slogan que ele tem usado nos nossos dias. Faz o que tu quiseres, você é livre, ninguém tem nada com isso. Realmente, ninguém tem nada com isso. Mas quem vai sofrer as consequências no final de suas escolhas é apenas você. E cabe a você escolher se vai dar ouvidos à contrafação ou aquele que criou todo o caminho do santuário, aquele que nos mostrou como chegar no final da vida, não é nem no final da vida, como chegar no final da história desse mundo e ter uma vida inteira de eternidade pela frente. Quem você vai escolher, bem ou mal, luz ou trevas, mas o verdadeiro, não a contrafação. Porque é muito fácil achar que as luzes do mundo, que as luzes que iluminam a noite, são luzes boas. Mas, na verdade, as luzes que iluminam a noite são apenas para ofuscar a escuridão. A luz do dia é a luz boa. A luz do dia é a luz que Cristo nos deu. Porque em 1 Tessalonicenses 5:5 diz: porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, muito menos das trevas. Não nos deixamos enganar, então, pelas contrafações que fazem as luzes da noite parecerem as luzes do dia. Vamos olhar para o final do caminho do santuário, manter o foco lá e caminhar, segurando a mão de Cristo, porque Ele nos prometeu nos ajudar. Só basta que nós confiemos nele. Vamos estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, e assim não seremos enganados pela contrafação. Vamos nos fortificar com os irmãos, um ajudando o outro, um suportando o outro, para que possamos sim chegar ao final da história desse mundo com a esperança de que Jesus vai nos levar com Ele. Porque, sinceramente, o que vai adiantar levar uma vida inteira nesse mundo aqui, completamente livre, mas na verdade aprisionado com as correntes de Satanás, e morrer no final de tudo isso, e deixar de existir, sendo que o Senhor já nos propôs uma vida inteira de bênçãos no porvir. Porque, como Hebreus 10:37 fala, é só um pouquinho mais de tempo que falta para Ele voltar. A gente não vai mais ter que esperar tanto, não vai ter mais que lutar tanto. E, na verdade, a gente nem tem que lutar tanto, porque se nós formos para frente da batalha, Jesus Cristo vai estar lá por nós e Ele vai lutar com a gente.
E nós vamos ser vencedores, mas não por nossos méritos, mas pelo mérito dele. Então vamos aguentar essa batalha só um pouquinho mais, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Essa é uma promessa que eu guardo no meu coração e te convido a guardar também no seu coração. Eu não vou nem finalizar esse vídeo porque eu já não sei mesmo, então curte, compartilha, se inscreve e tudo mais. Tchau! Pronto. Depois de um mês sem gravar, conseguimos parar pra gravar? Conseguimos parar pra gravar. Não, cachorro. Isso não. E foi assim que essa pena surgiu no meio do vídeo, assim, apareceu. Não, isso aqui tá muito fofo, tem que dar uma pausa pra isso. Esse é o mineiro e esse é o carioca.